Seja bem-vindo ao canal Descobrir. Hoje iremos descobrir sobre o sistema Braille, que é um sistema que auxilia na comunicação de cegos e deficientes visuais. Sistema este criado pelo jovem francês Louis Braille, nascido em 1809 na França, e que, desde quando foi criado, se tornou mundialmente conhecido e mundialmente utilizado. Braille não nasceu deficiente visual. Braille estava brincando com as ferramentas do seu pai e uma suvela, isso que você vê aí na foto, que é uma ferramenta própria para quem trabalha com couro, feriu o seu olho e um dos seus olhos ele perdeu, infeccionou e a infecção atingiu o segundo olho, o deixando totalmente desprovido de visão. Depois desse acidente e de constatado que não havia como resolver o problema, os pais resolveram fazer a educação de Braille em casa mesmo. E ele se preparou de tal forma que em Paris havia um instituto que atendia ou que recebia pessoas deficientes visuais e que os ensinava para prepará-los para a vida. Conhecido como Instituto Nacional para Jovens Cegos, como eu falei, em Paris, utilizava um método extremamente difícil, complicado e que muitas das vezes não conseguia sucesso junto aos jovens, fazendo com que alguns desistissem de aprender a escrever ou aprender a se comunicar pela escrita. Da mesma forma que os demais, Braille também teve dificuldades em aprender esse método. E em 1821, quando ele já tinha aproximadamente aí 11, 12 anos, ele conheceu Charles Barbier, que era um militar do exército de Napoleão e que, por orientação de Napoleão, criou um método para que os soldados de Napoleão lessem as orientações durante a noite, sem luz, sem, vamos dizer assim, chamar a atenção do inimigo. Só que o método apresentado por Charles Barbier era um método ainda, de certa forma, com resistência por aqueles que eram soldados de Napoleão. E ele trouxe para o Instituto dos Cegos, lá em Paris, para ver se conseguia implementá-lo no Instituto, já que o método utilizado não era um método que, vamos dizer assim, muito amigável para com os estudantes. E aí foi quando Braille conheceu o método que ele apresentava, essa aí é a imagem da forma como ele apresentava, e passou a estudá-lo e o aperfeiçoou. 3 anos depois, apresentou o sistema Braille de ensino para deficientes visuais e cegos, e esse método foi apresentado. 2 anos depois ele publicou livros, e esses livros, mais uns 3 anos depois, ele fez uma reedição melhorada. Quando Braille tinha 28 anos de idade, aproximadamente 1837, o seu método foi apresentado em uma reunião internacional em Paris e daí ficou mundialmente conhecido. Detalhe interessante, Braille faleceu em 1852, aos 43 anos, vítima de tuberculose. Agora vamos ver como foi o Braille no Brasil. O Braille no Brasil foi introduzido em 1854 por José Álvares de Azevedo, que era um brasileiro, que eu acredito de família em condições financeiras boas, que o enviou para Paris, para o Instituto dos Cegos em Paris, para estudar e aprender o sistema Braille. Ao chegar em 1852, ele conseguiu convencer Dom Pedro II a instalar no Brasil um instituto que hoje é o Instituto Benjamin Constant, para ensinar as pessoas cegas ou deficientes visuais, e aproveitou adotando o método Braille. Detalhe interessante é que o dia 8 de abril é o Dia Nacional do Braille, que é exatamente o dia que nasceu José Álvares de Azevedo. Interessante que somente em 1854
quando já havia falecido José Álvares de Azevedo, ele faleceu em 1852, vítima de tuberculose, é que foi implantado o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, que hoje, como eu falei, é o Instituto Benjamin Constant. Mas José Álvares de Azevedo já não estava mais conosco. No Brasil, o sistema Braille só foi adaptado integralmente para a língua portuguesa em 2002, recentemente, há coisa de 20 anos atrás. E ele funciona da seguinte forma: o deficiente usa o reglete, que é este aí da imagem, e interessante, ele escreve da direita para a esquerda, mas a leitura é feita como nós fazemos, da esquerda para a direita. Os pontos em alto relevo são feitos com um punção, que aí está na imagem. Eles são usados dentro vamos dizer assim, das cavidades da reglete, e essa reglete ela precisa ter um apoio, no caso aí uma prancheta, como tem aí na imagem. Um detalhe interessante é que essa reglete ela foi idealizada, criada e apresentada por Braille em 1837 e ainda hoje é a ferramenta para quem não tem a máquina de escrever. Existe várias máquinas de escrever, a mais famosa delas é a Perkins, que é de fabricação americana e que está no mercado ao preço aproximadamente hoje de R$ 7.500. Ou seja, não é tão acessível para todos os deficientes visuais. A reglete é mais acessível, custa em torno de R$ 75 aproximadamente. Uma outra forma também de se comunicar hoje são com os computadores. É importante que existem programas no início, 1993, 95, existia o DOSVox, que era um sistema de reconhecimento de letras em que fazia a leitura para o deficiente visual. Ou seja, ele não precisava do monitor, ele precisava de fones de ouvido. Outro detalhe interessante é que o Brasil foi o primeiro país da América Latina a adotar o sistema adotado na França. Mas agora vamos para uma das partes mais importantes desse vídeo. A minha mãe faleceu quando eu era criança ainda, 9 anos de idade, e meu pai, 3 anos, 4 anos depois, constituiu nova família. E o primeiro filho desse segundo matrimônio do meu pai nasceu deficiente visual. Ele não conseguia enxergar, via vultos, né? E não conseguia enxergar como nós enxergamos. E aí ficou aquela dificuldade de levar para colégio e tudo mais, e a minha madrasta, que era a mãe dele, ela se dedicou exclusivamente a alfabetizá-lo. É tanto que aos 7 anos ele foi levado para a escolinha Dom Bosco, e lá na escolinha Dom Bosco ele foi recebido com uma certa desconfiança, mas ele respondeu a todas as questões que foram formuladas, e ele provou que com aquele alfabeto de plástico e aqueles números de plástico que ele ganhou em casa para poder ser alfabetizado, ele conseguia atender às expectativas. Mas o colégio insistiu e ele entrou na alfabetização. Aos 12 anos, o colégio não tinha a 5ª série e ele foi levado para o Diocesano. E lá ficou até concluir ginásio e científico. Detalhe interessante, aos 15 anos, meu pai tinha um patrão que era espanhol, que a empresa dele era no Rio de Janeiro, e esse patrão conseguiu importar, na época era uma dificuldade, reserva de mercado e tudo mais, ele conseguiu importar uma máquina de escrever Perkins. Essa máquina chegou às nossas mãos através do motorista do caminhão que trouxe embaixo da poltrona dele, para que ninguém soubesse, ninguém tivesse conhecimento do transporte dessa máquina. E o certo é que meu irmão, aos 12 anos, ele foi para o Diocesano, como eu falei, e também foi para a Associação dos Cegos, e lá aprendeu o Braille. Diariamente, minha madrasta levava para a Associação dos Cegos para fazer os deveres de casa e também para aprender o Braille. E essa máquina aconteceu por volta de 15 anos de idade e o auxiliou muito no desenvolvimento de sua comunicação escrita. Aos 19 anos, ele terminou o curso científico e foi fazer vestibular para Direito na Universidade Federal.
E na Universidade Federal era um professor com a prova em braille, uma professora do Instituto dos Cegos, da Associação dos Cegos do Piauí, e fizeram a prova e o Júnior foi aprovado. E o Rosendo Brígido de Sá Júnior, que é o nome completo dele, foi aprovado no vestibular para Direito, na Universidade Federal do Piauí. E ao fim do curso, com méritos, ele foi nomeado pela turma na visita à OAB para ser o orador. E lá, na hora de fazer a leitura do seu discurso, ele havia escrito o discurso dele em braille, com a máquina dele, aconteceu um fato inusitado. Muitas câmeras ligadas na rede elétrica, houve um apagão, e somente algumas câmeras que ainda tinham bateria ficaram ligadas, acesas. E eu corri até o púlpito onde ele estava e perguntei: Júnior, e aí? Ele disse: por mim não tem problema. Se fizerem silêncio, eu posso continuar o meu discurso. E assim foi feito. Todos ficaram em silêncio e ouviram até o final. Quando ele concluiu com o famoso "tenho dito", aplaudido de pé, emocionante, foi um dos eventos mais emocionantes de toda a minha vida, nos meus 68 anos de idade, mas não ficou por aí. Terminou tudo isso, terminou a colação de grau, aí vamos para a prova da OAB, o famoso teste da OAB, onde eu fui o seu, vamos dizer assim, auxiliar. E lá a prova escrita, ela não veio em braille, eu lia as questões para ele, ele respondia e eu fazia a transcrição das respostas dele, com um advogado representante da OAB ao lado, e aprovado. Algum tempo depois, fez concurso para a Justiça Federal e o resultado, aprovado. Hoje trabalha, ele foi aprovado aqui em Teresina, no Piauí, e hoje trabalha em Curitiba, no Paraná, na Justiça Federal. Já está inclusive em vias, se aproximando da aposentadoria, mas sempre determinado, sempre estudando, e agora mais ligado em redes sociais, mais ligado em computador, que as coisas ficaram muito mais fáceis. E eu conversei com ele essa semana, ele me disse que tinha feito a doação da máquina de escrever que ele havia ganho quando tinha 15 anos de idade. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei ou não gostei e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.